Hola True Life, qué bueno estar en esta clase de hoy de True Life E411. Estamos entonces en nuestra primera clase en línea que estamos haciendo y este módulo, entonces estamos empezando un módulo nuevo donde queremos hablar acerca de la oración. De verdad que es entendiendo la importancia de la oración, es eso que queremos trabajar entonces durante esse módulo, durante estas semanas, onde vamos levar a cabo nossas classes em linha. Te acorda que tu puedes acessar, mirar toda a carpeta. Tu tienes aí na carpeta link onde tu puedes hacer, bajar a carpeta e acompanhar também nossa classe. Estamos fazendo isso por Facebook e também tu puedes, através de nossa aplicação, acessar e mirar também tu carpeta. Então, estamos falando hoje, queremos falar hoje, então, entendendo a importância de la oração. Obviamente, neste momento que hemos vivido, que estamos enfrentando, que estamos passando, a oração é fundamental. E por isso, então, hemos decidido também fazer um módulo totalmente dedicado acerca de la oração. E quando falamos acerca de oração, algumas coisas muito importantes que temos que ter em nossa mente, em la manera de pensarmos, es que la oración es algo básico, es algo esencial en nuestras vidas. Pero tenemos que entender, comprender cómo nosotros oramos, de qué manera tenemos que orar, de verdad, entender la importancia de la oración. Y es eso que tú tienes ahí en tu carpeta, comprendiendo, entendiendo la importancia de la oración. Y cuando pensamos acerca de la oración, obviamente hay un resumen de la vida cristiana que nosotros encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, que dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Isso está totalmente conectado com oração, está totalmente ligado com oração, justamente por la maneira que nós podemos viver. Isso é exatamente os mandamentos, um mandamento que Jesus nos dá a nós para lo seguirmos, para lo vivirmos como cristianos. Uma vez que queremos ser discípulos de Jesus, uma vez que somos seus discípulos, é essencial conhecermos e sabemos então exatamente a maneira de caminharmos en el reino de Dios una vez que ahora somos sus discípulos. Y oración, entendiendo la importancia de oración, la oración es parte de nuestras vidas, la oración es quien nosotros somos, la oración es aquilo que nos mueve nosotros en nuestra relación con Dios. Y cuando hablamos de relación con Dios, también mirando acerca de un versículo muy conocido, um capítulo 6 de Mateus, tu tienes isso aí em tu carpeta também. É bem importante as três enseñanças básicas que Jesus habla com nós outros, nos ensina acerca de la oração. Mateus capítulo 6, tu tienes aí a partir do versículo 1, pero eu quero ler o versículo 3 e 4, onde Jesus dijo o seguinte: mas bien, quando des a los necessitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Assim tu Padre que vê no secreto, aquilo que tu haces en el secreto, te recompensará. Quando estamos mirando agora, necessitamos fazer a conexão com esses dois versículos que acabamos de ler, os dois mais grandes mandamentos, e agora a maneira de oração, que oração são práticas de três distintas coisas. O primeiro, a oração, é o amor ao próximo. A limosna é justamente este amor ao próximo. É justamente esta vida piedosa, é uma vida de piedade. E é isso que Jesus, então, quando habla acerca com nós outros, acerca de la oração, em Mateus capítulo 6, é um capítulo onde Jesus habla acerca de las três práticas de la oração: amor ao próximo, piedade e aqui neste caso, então, la limosna. Também Jesus, o segundo aspecto de la oração é la devoção, é o amor a Deus. ¿Te acorda? Conectando com o versículo que acabamos de ler em Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. Versículo 6
de Mateo dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Así tu Padre, que ve lo que hace en el secreto, te recompensará. Ese entonces es justamente el segundo aspecto de esta vida de oración, de vivir en oración, de tener esta oración, de mirar la importancia de la oración en nuestras vidas. Oración como amor a Dios, oración como devoción a Dios, oración como tener tiempo con Dios. Y el tercer aspecto de la oración, entonces nuestra limosna, aquello que hacemos para el prójimo, es una parte de nuestra oración, representa nuestra oración. Nuestro amor a Dios, amor a nuestra devoción, el tiempo que tenemos con Dios, obviamente también es otra parte de oración. Entonces el primero, cumpliendo Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, amarás al Señor tu Dios de toda tu fuerza, toda tu alma, todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. La oración está conectada con eso. El primer aspecto, la limosna, amor al prójimo, piedad. El segundo aspecto, la oración como devoción, amor a Dios, amar a Dios. Y el tercer aspecto, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, todo tu entendimiento, y el prójimo como a ti mismo. Ahora sí, entonces, Mateo capítulo 6, versículo 17, cuando Jesús habla acerca del ayuno, es este amar a ti mismo. Aquí habla acerca de disciplina. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que están ayunando, sino solo ante tu Padre, otra vez, que está en lo secreto. Y tu Padre, que lo ve lo que hacen en el secreto, te recompensará. Entonces, bien importante eso, cuando hablamos acerca de la oración. Y aquí, oración, ayuno, es una clase de oración, es una manera de orarnos, es una manera de estarnos con Dios. Ayuno habla acerca de amarte a ti mismo. Ayunar habla acerca de una disciplina. Entonces, otra vez, cuando hablamos acerca de Marcos capítulo 12, versículo 30 a 31, amarás al Señor tu Dios de todo tu cuerpo, de toda tu fuerza, de toda tu alma, de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Es bien importante nosotros tenermos la conciencia, tenermos el entendimiento de la importancia de la oración, que oración no es solamente palabras, no es solamente hablar con Dios. La oración, entonces, es la limosna que nosotros hacemos, esto representando el amor al prójimo, representando nuestra piedad, a la manera que nosotros servimos a la gente, la manera que nosotros estamos conectados, poniendo nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestro propósito para servir a la gente. El segundo aspecto de la oración, obviamente, ahí sí es la oración, es este amor a Dios, la manera que amamos a Dios, nuestra devoción a Dios. El tercer aspecto de la oración, para entendermos entonces la importancia de la oración, es justamente el ayuno. El ayuno es amor a ti mismo, el amor que tú tienes por ti mismo, que puede ser aplicado también entonces de una manera en la disciplina, la manera que hemos caminado. Si tú estás me acompañando en tu carpeta, la página de número 1 ahí de oración, nosotros tenemos oración, una práctica importante en la vida cristiana. No es posible nosotros vivirmos la vida cristiana sin la oración. Es imposible nosotros vivirmos la vida que Dios nos ha llamado sin cumplirmos o sin vivirmos essas três características que acabamos de hablar, de compartir acerca de la oración. Amor al prójimo, amor a Dios y amor a nosotros mismos. La limosna, la manera que servimos a la gente, la devoción, el amor a Dios, la manera que tenemos esta relación con Dios, y el ayuno a través de la relación con nosotros mismos. Y ahí en tu carpeta, la oración, una práctica importante en la vida cristiana. A través de la oración, la verdad, es que nos convertimos en cristianos. Obviamente recibimos a Jesús, pero Romanos, Pablo hablando de los Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele está hablando, si confesares con tu boca, confesar es una oración, es hablar. Y es de esta manera, si confesamos con nuestra boca que Jesús, el Señor Jesús, o lo recibimos, ¿verdad? Confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, y lo recibimos en nuestro corazón, ahí somos salvos. La oración
empieza nos primeiros momentos que nós estamos conhecendo, estamos caminhando, dando os primeiros passos na vida de oração, na vida cristiana, perdão, começamos com uma vida de oração. Foi uma das enseñanças mais importantes de Jesus. Tu tens isso em tu carpeta. Aí citamos Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, pero também Mateus capítulo 6, versículo 9 em adelante, que habla justamente acerca de la oração del Padre Nuestro, a importância, a maneira que Jesus nos ensina a orar. A oração também é a característica principal de la casa de Deus. Isso foi Jesus que dijo: mi casa será conhecida, la casa de Deus, la casa de mi Padre, mi casa será conhecida como uma casa de oração. Marcos capítulo 1, versículo 35 e tantos outros e inúmeros outros versículos nos ensina que Jesus tinha uma vida de oração, constantemente praticando a oração, constantemente estando em oração com Deus. Sua oração é extremamente importante para nós. É uma prática importante na vida cristiana. Os discípulos, Hechos capítulo 1, versículo 14, e tantos outros versículos aí já hablando da igreja, a igreja que começou em Hechos, os discípulos oravam, os discípulos ayunavam, os discípulos serviam uns aos outros. Hechos capítulo 2, versículo 6 é a primeira expressão pública do corpo de Cristo a través da oração. Tu te acordas exatamente no versículo Hechos capítulo 2, quando eles estavam aí no mesmo lugar reunidos e de repente vindo del cielo viento impetuoso e miraram línguas como que de fuego na cabeça de cada um. Isso foi a primeira expressão do corpo de Cristo, a maneira que a gente mirou a la igreja, a maneira que a gente mirou os cristianos. A oração é o meio que Deus eligió para relacionar-se com o homem. Estou na página 12 aí de tu carpeta. Então é bem importante nós mirarmos isso. A oração é a maneira, a oração é o meio que Deus eligió para relacionar-se contigo, para ter uma relação comigo. De la oração nasce a obra que Deus bendice. De la oração, Deus, através de la oração, Deus empieza a bendecir tu hogar. Deus empieza a bendecir tu vida. Deus empieza, ou nós outros empezamos a tener, a desarrollar uma relação íntima com nosso Deus através da oração. Conhecemos a nosso Deus através da oração. Então, a importância, quão importante é nós desarrollarmos uma rotina de oração, uma vida de oração, fazer da oração algo essencial, algo importante em nossas vidas. Ponto número 2, na página 2 de tu carpeta. Oração, o conceito de oração. A oração, basicamente, em poucas palavras, é comunhão com Deus. É ter tempo com Deus. É falar com Deus. E o interessante que é falar aquilo que temos em nosso coração. Quizás os pensamentos, angústias, as palavras que nós temos, aquilo que queremos falar a Deus, aquilo que queremos falar é nossa oração. E de verdade, a oração é a comunhão com Deus. Isso encontramos de Gênesis hasta Apocalipse. Justamente esta relação, esta comunhão com Deus. A oração é a relação entre Deus e o homem. Mateus capítulo 6, versículos 7 a 8, é justamente o versículo que leímos aí, onde Jesus está falando: e tu, quando tu fores orar. Em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando é: tenha esse tempo de oração. E quando tu tenhas esse tempo de oração, cierra a porta de tu quarto. Ora a tu Padre que está em secreto. Ora a tu Deus que está aí. E Ele seguramente vai recompensar-te. Tu podes imaginar isso? O Deus del Criador dos cielos, do universo, o Deus que hizo todas as coisas, Ele tem tempo, e Ele não somente tem tempo, mas Ele deseja estar com nós. Ele deseja ter esta comunhão com nós. Aí agora ponto número 3 em tu carpeta. A relação entre Deus e o homem. A relação entre esse Deus poderoso, entre esse Deus grandiosíssimo, entre esse Deus único e nós outros homens.
So, compreendendo a grandeza desta relação entre Deus e o homem. Deus é o Deus criador, aquele que ha criado todas as coisas. O homem, nós hemos sido criados por Deus. So, Deus é eterno, é santo. E agora nós, como na condição de pecadores. Salmo de número 51, versículo 5, Davi habla acerca disso, del pecado que já empezou. Nós hemos nascido, a natureza pecaminosa está em nós. Pero Deus, um Deus eternamente santo, Ele nos recebe, Ele deseja ter esta relação com nós através de Jesus, e aí mesmo nós sendo pecadores, Ele nos recebe por la sangre de Jesus. Deus, Abba Padre, nós somos seus hijos. Deus, el soberano, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, habla de isso. E nós em nossas limitações, em las coisas que nós somos débiles, em las dificuldades de nossa vida, em los pensamentos que muitas vezes temos acerca de nós, la maneira que nós muitas das vezes nos miramos a nós mesmos. Sobre o que estamos falando aqui é a importância de termos esta relação, de mirarmos, compreendermos esta relação entre Deus e o homem. E nessa temporada que estamos vivendo, verdade? Onde estamos aí todos nós em la casa, e não podemos sair a trabalhar, estamos por todo o coronavírus. Há tempo, tu podes desenvolver tempo com Deus, ter tempo de oração com Deus. Tenha isso em tu mente. Deus criou o homem para ter comunhão com Ele. Deus te criou a ti para ter uma relação com Ele. Agora, o que te impede? O que impede a nós de termos a oração, de termos esta relação com Ele, muitas das vezes, é o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, a Bíblia habla o seguinte: La mano del Senhor não está corta para salvar, e nem é sordo su oído para oír. São as iniquidades de ustedes las que los separam de su Deus. São estes pecados los que los levam a ocultar su rostro para não escuchar. Então, a importância que tu e eu temos de sí, desarrollar esta relação com Deus, desarrollar esta intimidade com Deus, e ao mesmo tempo saber, ok, há algumas coisas que quizás nos impedem de que Deus escute minha oração. E o pecado é uma delas. O pecado muitas das vezes pode nos separar desta relação com Deus. Não nos separa do amor de Deus, pero pode nos separar desta relação com Deus. E quizás tu estás pensando, ok, Jeff, pero o que é pecado? 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, tu tienes isso em tu carpeta. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. ¿Qué es pecado? Pecado, definição de pecado, é todo lo que rompe nuestra comunhão com Deus. Todo aquilo que pode nos poner lejos de Deus. Todo aquilo que pode nos separar de Deus, nos quitar de Deus. Santiago capítulo 4, versículo 17. Él, por lo tanto, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, comete pecado. Entonces, pecado não necessariamente são coisas malas que hacemos, pero também algumas coisas buenas que não hacemos. De la mesma maneira, também podemos pecar desta forma e assim também termos esse distanciamento ou estarmos afastados da presença de Deus. So, hablando aí na página, todavia, estou na página de número 2, en este momento, uma vez que temos esta comunhão com Deus, en este momento de comunhão, ¿qué pasa? En el momento que tú y yo comprendemos eso, ok, el pecado puede quitar esta comunhão, puede nos separar ou nos afastar de Deus, nos alejar de Deus, perdão. Pero este momento de comunhão que é tão importante, ¿qué es que pasa? En este momento de comunhão, Deus bendice o homem. Aí em tu carpeta tu tienes Gênesis capítulo 1, versículo 28, habla desde el empezo, desde la creación del hombre, el deseo de Dios de estar con nosotros. Dios en ese momento Ele nos da autoridad. Deus também não solamente nos dá autoridade para vivirmos a vida, para governar, e aí te acorda o conceito de governo e de influência,
es para entonces traer influencia, transformación en la vida de otras personas, en nuestra vida también, obviamente. También en este momento de oración, Dios guía al hombre. ¿Cómo vivir? ¿Qué hacer? ¿De qué manera conducir la casa? ¿De qué manera conducir la vida? ¿De qué manera trabajar con los hijos? ¿De qué manera vivir la vida cristiana? ¿De qué manera vivir la vida que hemos vivido? Encontramos eso en la comunión con Dios. En este momento de comunión con Dios, Dios guía al hombre, guía a nosotros en también cómo trabajar. Dios también permite al hombre participar de sus planes. Él nos llama para hacer la obra, para cumplir con sus propósitos. Eso miramos en Génesis, capítulo 18, versículo 17. Ahora, si es tan buena la oración, si es tan importante la oración, si sabemos que la oración va a traer más allá, ¿verdad? Obviamente, toda esta relación con Dios, este amor a Dios, esos beneficios que acabamos de leer, ¿por qué muchas de las veces nosotros no oramos? ¿Por qué nos hace algunas veces difícil nosotros orarmos? Y aquí yo tengo entonces la página 3 ahí en tu carpeta. ¿Por qué no oramos? Usualmente porque no entendemos lo que es la oración. Pensamos quizás que la oración tenemos que usar algunas palabras diferentes con Dios, alguna manera de hablar con Dios. Yo tengo que estar en una posición distinta de aquella que yo estoy para poder hablar con Dios. Y de verdad, escuche bien True Life, escuche bien, si tú puedes hablar, tú puedes orar. Si tú sabes cómo hablar, tú sabes cómo orar. Oración es mucho más allá, va mucho más allá de palabras. Nuestra oración es una posición, es aquello que está en nuestro corazón, en esta relación con Dios. Pero ¿por qué no oramos? Porque quizás no entendemos lo que es la oración. Creemos que la oración es un ejercicio espiritual. Entonces, por ser espiritual, ¿cómo yo voy a hacer eso? No sé cómo hacer eso naturalmente porque pensamos que es totalmente espiritual. Y obviamente que sí, pero oración es una manera natural, es la manera que estamos viviendo, la manera que hablamos, naturalmente para cesar algo que es espiritual a través de la sangre de Jesús. Entonces se olvide un poquito de quizás toda esa idea difícil de alcanzar de la oración. Y sí, la oración es natural, es un ejercicio natural. Así como yo estoy hablando contigo, así como tú estás me escuchando a través de este video, así es la oración, naturalmente. Muchas veces no oramos porque creemos que es un tiempo de sufrimiento. Pero como es difícil orar. Entonces, algunas de las veces, ¿verdad? Venimos de alguna idea, algunos conceptos así. No, hay que pagar el precio de la oración. Y de verdad que no es así. La oración hay que ser desarrollada de esta manera. Una relación con nuestro Dios. Algo bueno con nuestro Dios. Una comunión con nuestro Dios. Natural, sin sufrimiento, sin peso. Porque creemos, ¿verdad? Letra C, creemos que la oración es algo pesado. Y de verdad, no es pesado estar con aquellos que nosotros amamos. No es difícil estar en la presencia, tener tiempo con aquellos que nosotros amamos. Y empezamos esta clase de hoy hablando justamente de este amor con Dios, la manera que nos relacionamos con Dios. Entonces yo quiero hoy justamente hablar acerca de eso, cuando empezamos a entender la importancia de la oración, que es una relación con Dios. Una relación basada en el amor, en la gracia, en el perdón, en Jesús, en la sangre de Jesús. Todo el peso se va. Quizás algunas de las veces viene peso porque pensamos que tenemos que hacer algunas cosas o estar en algún nivel que de verdad que no hay eso. Para poder orarmos entonces, y la verdad es, presenta tu corazón a Él. Presenta tus ansiedades a Él. Presenta tus preguntas a Él. Hable con Él. Naturalmente,
sabendo que tu vas acessar um Deus que é espiritual. Só pensamos, creemos, página 3 em tu carpeta, pensamos, creemos que orar é enfrentar a Deus com a expectativa de que Ele renunciará a sua vontade para levar a cabo a nossa vontade, para levar a cabo a nossa. So, é bem interessante esta frase, verdade? É como que nós temos uma vontade, Deus tem a outra, e eu vou orar para que Deus cambie sua vontade e haga a minha. Isso não é oração. Oração, nós vamos mirar um pouquinho mais adelante, é justamente moldear nosso coração através desta relação com Deus, para que nós podamos compreender sua vontade para nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, e assim desfrutar de sua vontade para as nossas vidas e viver contentos em plenitude, porque a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. So, quando miramos outra vez, página 4 todavia em tu carpeta, porque muitas vezes não oramos? Porque nossas experiências quizás foram frustrantes. Nos cansamos. Não recebimos nenhuma resposta. Ou não recebimos a resposta que estávamos esperando. So, e de verdade, a oração, o enfoque da oração não somos nós outros. O enfoque da oração é a relação com Ele. É nossa relação com Deus. Quizás, se tu pensas um pouquinho, verdade? Acerca desse tempo que hemos vivido, onde estamos em nossas casas, onde não podemos ir ao trabalho, quizás uma vez ou outra, um momento ou outro, tu pensaste, oh, como seria bueno ter mais tempo com Deus. E de verdade, hoje temos esse tempo. Hoje temos um pouquinho mais de tempo, estamos na casa, eu sei que temos muitas atividades, muitas coisas para hacer, vários ou muitos de nós estamos trabalhando desde a casa, pero o ritmo quizás ha bajado um pouquinho. E deixe-me dizer-te, aproveite este tempo, aproveite esta temporada para desenvolver esta relação com Deus, para estar com Deus, para ter esse tempo com Deus. Te acorda, não é algo cansativo, não é algo que, não, pero é a vontade de Deus, é a minha, e não vou receber a resposta. Sim, tu vais receber a resposta, de acordo com a vontade que Deus tem para tu vida. ¿Por que não oramos? Escuchamos quizás testemunho de pessoas que oraram e disseram, não, porque eu hice tantas coisas assim, eu trabalhei desta maneira e minha oração foi assim. E o estándar algumas vezes é tão alto que estamos como que, eu não puedo com isso. E deixe-me dizer-te, tranquilo, tu não tienes que fazer o que os demás fazem. Haga tus palavras, tu oração. O ponto aqui desta classe de hoje é desenvolve tu oração com Deus. Desenvolve tu relação com Deus. Ele te ama. Tu eres tu hijo de Él. Ele deseja, esse é o ponto, ele deseja ter uma relação contigo. Em la oração, através da oração, entendemos o significado. O significado de quê? De algumas coisas. Aqui temos o significado de que Deus está com nós. Mateus capítulo 6, versículo 9. A oração do Padre Nuestro que está nos cielos. Entendemos esse significado de hijos com papás quando temos esse tempo de oração, quando compreendemos a importância da oração em nossas vidas. Através da oração entendemos também que estamos sentados em regiões celestiais para ter comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, versículo 6, Pablo habla acerca disso, que estamos sentados em regiões celestiais para ter comunhão com Deus. Através da oração, entendemos, compreendemos o significado de que o Senhor está cerca. Salmo de número 145, versículo 18, diz: "El Senhor está cerca de quienes lo invocam em verdade." Palavras, é tu coração, a maneira simples de falar. Através da oração entendemos que
el significado de cuál es tu mayor deleite. Salmo de número 73, versículo 28. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Mira qué salmo lindo nosotros tenemos aquí. Esse é um salmo de Davi, e ele havia compreendido, ele havia entendido a importância da oração. E por isso ele pode dizer assim, ¿sabe qué? Quanto a mim, que bueno es estar cerca de Deus. Que bueno es estar en la presencia de Deus. Que bueno es poder tener un tiempo con Deus, donde nos desconectamos del mundo y de todas sus ansiedades y frustraciones y dolores, e nos conectamos em Deus. Por isso ele habla, hice al Senhor soberano mi refugio, mi fortaleza. E a todos, e isso é tão bueno, Davi dizendo, e a todos les contaré las maravillas que Él hace. Essa é uma relação com Deus. Essa é a oração. Deus, Ele sempre deu o primeiro passo para ter comunhão com o homem. Deus deseja ter comunhão contigo. Deus deseja ter uma relação contigo. E isso se dá através da oração. E te acorda, oração, conforme miramos mais temprano, a oração, a relação com Deus, amarás ao Senhor tu Deus de toda tu força, de todo tu corpo, de todo tu entendimento, com todo tu coração, e o prójimo assim como a ti mesmo, servindo a gente, servindo a las personas, com tus dones, com tus talentos, aquilo que Deus ha puesto em tu vida. Também, obviamente, amando a Deus, tu tempo com Deus, o devocional com Deus, e também amando a ti mesmo através do ayuno, através de uma disciplina, através da constância desse tempo de oração, através dessa constância para desenvolver esta relação através da oração. E tendo isso em nossa mente, Deus sempre deu o primeiro passo para ter comunhão contigo. Com isso eu estou dizendo, Deus deseja ter uma comunhão contigo. Éxodo capítulo 25, versículo 8, Deus ordena que se construya el tabernáculo para habitar con el pueblo. É isso que diz Éxodo capítulo 25, versículo 8. E me harán um tabernáculo, um santuário, outras traduções dizem, para que eu pueda habitar, estar com el pueblo. E Deus vendrá quando nós construímos em nossa casa, em nossa vida, em nosso coração, um espaço para que Deus venga, para que Deus esteja conosco, Ele vai venir. Isso encontramos em Éxodo capítulo 25, versículo 22, quando Deus vino e tocou, e vino e se manifestou entre o povo. Agora, uma coisa bem importante que temos que compreender. Antes de Jesus, só um grupo selecto de pessoas poderia acercar-se a Deus. Só os sacerdotes poderiam estar em el lugar donde Deus prometeu estar. Isso hablamos em Éxodo capítulo 28, versículo de número 1. Pero em Jesus, com a morte de Jesus em la cruz, a ressurreição de Jesus, Jesus rasgou o velo que nos separava, que nos impedia de estar na presença de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus capítulo 10, versículo 19, capítulo 10, versículo 19, a Bíblia diz que tendo ousadia para entrar no Santíssimo Lugar, ou no Santo de los Santos, através de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús é o que nos dá o direito, a autorização de estar na presença de Deus, de orar a Deus, de termos esta relação com Ele, de construir esta relação com o Padre. Em Jesus, fomos lavados e hechos reino e sacerdotes, ou reis e sacerdotes. Temos acesso direto ao Padre através da sangre de Jesus. A sangre de Jesus que nos permite, que nos autoriza a llegar à presença de Deus. A comunhão hace nuestra oración de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Escuchó eso bien? La comunión
estar con Dios cambia nuestra manera de orar. La comunión con Dios, la relación con Dios cambia la manera que nosotros tenemos esta relación con nuestro Dios. Y es eso que estamos hablando. La comunión hace nuestra oración de acuerdo con la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14, 15, habla acerca de eso. Y Hechos capítulo 13, versículo 22. Dios creó al hombre y lo colocó en un jardín para tener comunión con él. Y aquí es muy interesante lo que yo tengo para compartir ahora contigo. Ponga bien atención en eso. Dios creó al hombre y lo colocó en un jardín para tener comunión con él. Y hay 3 jardines en toda la Biblia que nosotros encontramos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Encontramos ahí primero, obviamente tú sabes, Génesis capítulo 2, versículo 8, Jardín del Éden. Jardín del Éden. Y ahí, cuando el hombre fue creado, ahí tenía la gracia, ahí tenía la felicidad, tenía gozo, ahí tenía la prosperidad. Pero ese jardín se perdió, o nosotros como hombres perdimos el privilegio de estar en este jardín por el pecado, por la caída. Eso tú tienes ahí justamente página 4 en tu carpeta. El segundo jardín que encontramos en la Biblia es el jardín del Getsemaní. El jardín de Getsemaní. Ahí Juan capítulo 18, versículo 1, habla justamente acerca de eso. Pero en este jardín, este ya no es un jardín donde nosotros vamos a encontrar felicidad, gozo, prosperidad. Este es un jardín de aflicciones. Juan capítulo 16, versículo 33, habla acerca de esta aflicción. Este jardín es un tiempo difícil. Marcos capítulo 14, versículo 34, habla acerca de esta dificuldad, ese tiempo que Jesús y sus discípulos estaban pasando. Y ahora, este jardín de Getsemaní es un tiempo también de renuncia. Lucas capítulo 22, versículo 42, donde Jesús habla a Dios, Padre, que no sea hecha mi voluntad, pero que tu voluntad sea hecha. Siempre Dios nos llama. Dios hizo un jardín, ese jardín es esta relación que tenemos con Él, ese tiempo de comunión que tenemos con Él, y ahí podemos entonces encontrar en este jardín felicidad, alegría, gozo, prosperidad, provisión. En este jardín también, ahí cuando estamos hablando del jardín del Éden, ahora jardín de Getsemaní son momentos de aflicciones que pasamos. Pero mismo en momentos de aflicciones buscamos a Dios. Tiempos difíciles, también buscamos a Dios. El jardín de Getsemaní representa un tiempo de renuncia, donde decimos no a nuestra voluntad y sí para la voluntad de Dios en nuestras vidas. El tercer jardín de la resurrección. Juan capítulo 20, versículo 10 a 18, donde Jesús tiene el primer encuentro con María, después otros 2 de sus discípulos, y ahí empieza entonces, es exactamente eso, es la resurrección. Mucha cosa cambia a partir de este último jardín, esta resurrección entonces. Lo que yo quiero decir con eso es que jardín, si vamos al griego, el griego es justamente una koinonia, esta comunión. Jardín es un lugar de comunión que tú y yo constantemente tenemos que tener con nuestro Dios. Hay que construir un jardín en tu casa. Hay que construir un jardín en tu vida. Un jardín de comunión, un jardín de resurrección, un jardín ahí hablando de los 3 jardines, ¿verdad? Que estamos hablando, el jardín del Éden, donde tenemos gozo, felicidad, donde estamos con paz, donde encontramos prosperidad, donde encontramos gozo, todo eso en la presencia de Dios, pero no solamente cuando las cosas están bien, pero también pasar por el jardín de Getsemaní a través de esta comunión con Dios, mismo en esos momentos que estamos viviendo, de dudas, de preguntas, aflicciones, tiempos difíciles. Y el punto aquí es tiempo de renuncia.
donde ya no quiero, no puedo hacer lo que está en mi corazón. No puedo, no quiero hacer aquilo que yo quiero. Y sí saber, Jesús, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu deseo para mi vida? Y ahí el jardín de la resurrección es donde encontramos el gozo, el privilegio, el placer de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ahí vamos a encontrar vida, vamos a disfrutar de esta comunión. Disfrutar de la presencia de Dios. Tener el gozo otra vez de la presencia de Dios. Ahí todavía en la página 4, en tu carpeta, punto 3.10, el pecado en el corazón de Adán lo hizo huir de la comunión con Dios. Por eso la importancia de nosotros cuidarnos de este jardín. Cuidarnos de construir esse espaço em nosso coração, em nossa vida, esse espaço para Deus, e não permitir que o pecado llegue. Porque o pecado pode nos quitar, nos leva a sair da presença de Deus. Assim passou com Adão. Ele huyó da presença de Deus, huyó da comunhão de Deus por el pecado. O pecado no coração de Judas lo hizo huir da comunhão com Jesus. E muitas vezes o pecado em nossos corações nos hace huir de la comunhão com o Espírito Santo. En el mismo lugar donde se rompió la comunión del hombre con Dios, Jesús fue a restaurarla. En el jardín, Jesús fue formado. En el jardín, Jesús prevaleció a la voluntad del Padre y no de la suya. Y en el jardín, Jesús recibió la gracia para cumplir el propósito de Dios. El jardín representa la comunión. El jardín representa tu cuarto, tu habitación. Mateo capítulo 6, versículos 6, 7, 8. Entra en tu cuarto. Tenga ese tiempo con Dios. La oración es importante. Es algo fundamental en nuestras vidas. La oración, la comunión con Dios nos acerca a la revelación en el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Si no oramos, no tenemos comunión con Dios. Si no oramos, no tenemos relación con Dios. Si no oramos, si no hablamos con Dios, no sabemos cuál es su voluntad para nuestras vidas, no conocemos su propósito para nuestras vidas. Me encanta el Salmo de número 37, versículo 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y aquí hay algo muy interesante para hablarnos. La comunión entre dos personas va a producir algo. La comunión entre Dios y el hombre, tu comunión con Dios, tú y Dios, va a producir algo. Nuestra comunión y oración con Dios resulta en algo, en deleitarse. Deleítate. Desea, desse uma forma, é algo suave, é flexível. Em outras palavras, seja moldeable a la voluntad de Deus. La oración nos lleva a ser moldeados por Dios para ser su voluntad y no de nosotros. La oración como que moldea nuestro corazón. La oración como que agarra, yo estoy orando, vamos a decir, agarra mi corazón, Dios agarra mi corazón a través de la oración y lo moldea y pone dentro de mi corazón su voluntad para que yo pueda orar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Dios sabe todos nuestros días. De verdad que es inteligente orar aquilo que Dios sabe, la voluntad de Dios, y sabemos su voluntad a través de la comunión con Él. Él te concederá, Él va a darte. Solo si permitirmos que Él nos moldee, que Él muere nuestro corazón, que Él moldee nuestro corazón, Él nos dará algo, Él nos concederá. Con la vida moldeada en Dios, Él producirá, concederá, generará deseos en nuestros corazones. ¿Deseos propios? ¿Nuestros deseos? Obviamente que no. Los deseos de Dios. La voluntad de Dios. Conocer los planes y propósitos de Dios. Los deseos, aquí está, eso te tienes también en tu carpeta. Los deseos de nuestro corazón
serão producidos por Dios. Los deseos de nuestro corazón serão producidos por Dios. Em outras palavras, Deus vai produzir os desejos de nosso coração. Aquilo que está em nosso coração será produzido por Deus. Como podemos fazer isso? Pedindo segundo sua vontade, tendo esta relação. E estamos seguros, 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, estamos seguros de que Ele nos oye cada vez de que lhe pedimos algo que lhe agrada. Sempre que pedimos algo que está de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos dar, Ele vai nos conceder, porque nosso coração ha sido moldeado, está sendo moldeado através da relação, através da comunhão, para fazermos a vontade de Deus. Pedindo segundo sua vontade, nossas petições agora já não são mais egoístas, porque estamos nesta relação com Deus, porque estamos com Ele. Não são petições acerca de nós outros, e sim petições acerca da vontade de Deus, de los planos de Deus, daquilo que Deus tem para nós outros. As petições de Cristo persiguen el corazón de Dios. Las peticiones de Cristo persiguen el corazón de Dios. Y Él nos ha llamado para esta relación. Este momento de comunión con Dios. Construir ahí en tu casa. Aprovecha True Life. Aprovecha ese tiempo para construir en tu casa un jardín. Para tener ese tiempo de oración con Dios. Para desarrollar intimidade, relação com Deus. Este jardim pode ser em tu quarto, tu habitação. Pode ser tu solo. Pode ser tu e tu família. Pode ser tu e tu esposa. Pero tenha este momento. Sabendo que neste momento Deus está moldeando tu coração. Através desta relação. Quitando quizás desejos que temos e dizendo, não, isso não é meu. Eu vou pôr aquilo que é meu em tu coração. Ele vai moldeando nosso coração. Para quê? Para que podamos compreender seus propósitos e sua vontade. E isso como que alinhar nossa vida para cumprir com sua vontade, seus propósitos, seus desejos, para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável em nossa vida, seja uma verdade, seja uma realidade. Nós não estamos aqui para viver nossa vida. Estamos aqui para viver a vida de Deus, aquilo que Ele nos ha chamado a viver, os propósitos que Ele nos ha chamado a viver. E isso vamos descobrir através da oração, orando a vontade de Deus. Solamente em oração com Deus, solo em oração Deus comparte seu coração com nós outros. Solamente através da oração, Deus comparte seu coração, seus desejos com nós outros. O nome de Jesus. En el nombre de Jesús nosotros podemos llegar. En el nombre de Jesús nosotros tenemos autoridad para estar en la presencia de Dios, para estar con Jesús. Yo quiero terminar esta clase justamente hablando de eso, orar según la voluntad de Dios, según la voluntad de Jesús o en nombre de Jesús, no es solamente decir, oh Dios, yo hago una oración, pero que haga tu voluntad, Dios, que sua vontade seja hecha. Isso não é assim. Não é porque eu estou dizendo Deus haga sua vontade que eu estou dizendo concordando com Deus em sua vontade, porque eu quero saber qual é a vontade dele e eu vou saber através desta relação com ele. E outra coisa bem importante, terminar a oração com a frase, a expressão em nome de Jesus, amém. Isso não quer dizer que estamos orando em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é orar em concordância com a vontade de Deus manifesta em Jesus e agora revelada para nós outros. E como isso é possível? Tendo este jardim, tendo esse tempo de oração, tendo esse tempo de comunhão com Jesus, com Deus. Nesta primeira classe de hoje, acerca da oração, eu quero animar-te. Tu tens toda uma semana. Próximo miércoles, vamos ter a segunda classe, a segunda lição acerca da importância da oração. Tu tens uma semana
Una semana para desarrollar este lugar. Una semana para empezar a construir esse jardim de oração em tu casa. Separe um tempo em tua agenda, pero constante, um tempo diário em tua agenda. Quizás por la mañana, temprano, por la tarde, por la noche. Mejor que sea por la mañana, tu estás mais tranquilo, estás mejor, estás mais descansado. Pero aproveche esse tempo que tu estás em casa, para ler a Bíblia, para estar com Deus, para desarrollar esse espaço, esse jardim, esse jardim de comunhão com Deus. Ter esse tempo com Deus, construir esta relação com Deus. Separe esse tempo particular, tu e Deus, oração. Involucre tu esposo, tu esposa, tenha tempo de oração os dois. Tu família, tus hijos, devocional. Não deje solamente o dia passar. Tu estás em casa. Quizás tu ritmo bajou. Tu estás trabalhando de casa, pero mesmo assim, tenha esse tempo com Deus. Tenha esse tempo no jardim com Deus. Tempo de comunhão com Ele. Na próxima semana, vamos mirar então a importância da oração, na lição número 2, aí em True Life E411. Puedo dizer-te muitas graças por nos acompanhar neste vídeo. Me encanta que tu te conectaste com nós outros. Graças por esse tempo. Déjame dizer-te que los extraño. Estou orando por cada um de vocês. Que Deus los bendiga. Nos miramos domingo. Aí próximo domingo teremos nosso serviço online outra vez, em linha outra vez. Mañana jueves, True Life Movement. Vamos usar a aplicação de Zoom para hacer nuestra reunião. E viernes, True Life Grupos. Também vamos fazer nossa reunião através da aplicação de Zoom. Tu líder vai entrar em contato contigo, vai chamar-te, vai enviar um text message dando instruções de como tu puedes fazer. Aí estamos, True Life. Nos miramos então, te acorda? Jueves, True Life Movement. Viernes, True Life Grupos em linha, aplicação de Zoom. Domingo, nosso serviço em linha através de Facebook. Vamos fazer outra vez Watch Party. E próximo miércoles nos encontramos outra vez para nossa segunda lição de oração, entendendo a importância da oração. Los amo, que Deus los bendiga, los extraño, bendiciones.